Hey guys, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre Dragon Ball Daima, o mais recente anime de Dragon Ball que ainda está em lançamento. No caso, eu irei fazer uma análise de justamente o que estou achando de Dragon Ball Daima, da premissa, dos personagens, das novidades que as coisas estão apresentando e de justamente o que eu estou achando do anime, que no caso é a última obra feita do nosso mestre Akira Toriyama. Então, sem mais enrolação, se você já gosta desse tipo de vídeo de análise de Dragon Ball, principalmente, que eu sou um grande fã dessa franquia, não se esqueça de justamente se inscrever aqui no canal, que temos vídeos sobre Dragon Ball e vídeos não só sobre Dragon Ball, mas sobre a cultura pop em geral. Temos muitos vídeos, principalmente sobre Sonic, mas né, eu vou abordar outras franquias, afinal esse canal é sobre o que eu quero falar. Então não se esqueça de se inscrever no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like e compartilha para os seus amigos, e também me siga nas outras redes sociais que eu estou também fazendo conteúdo por lá. Então vamos nessa falar sobre Dragon Ball Daima. Bem, já falando que eu não fiz um roteiro para esse vídeo, eu tô fazendo esse vídeo meio que na louca de justamente das coisas que eu lembro. Então eu separei meio que tópicos na cabeça pra gente pontuar algumas coisas, beleza? Então justamente começando a falar, o que é Dragon Ball Daima? É justamente o último anime feito pelo nosso querido mestre Akira Toriyama, em que ele justamente teve um envolvimento direto à história. No caso, começou a lançar no ano passado, em 2024, e vai se encerrar agora em 2025. Lançado exclusivamente para anime, ou seja, nós não temos um mangá de Dragon Ball Daima. E cara, isso é um sentimento muito bom, porque é aquilo, a gente não sabe o que vai acontecer, tá ligado? Tirando obviamente vazamentos, mas é algo muito louco de se viver, porque a gente não sabe o que esperar do Dragon Ball Daima no geral. No caso, o Dragon Ball Daima, ele se passa um ano depois da saga do Majin Buu e 3 anos antes da saga Super. E sim, ele é canônico. Tem muita gente que fica na dúvida se ele é ou não canônico, querendo afirmar pontos, mas já foi dito que ele é canônico e tem pontos na história do Daima conta que sim, ele é canônico. Então já deixando isso claro, Dragon Ball Daima é canônico sim na história, beleza? E justamente um dos pontos altos de Dragon Ball Daima é que ele é um anime comemorativo aos 40 anos de Dragon Ball. Então ele traz muita coisa de todo Dragon Ball. Ele traz coisas de Dragon Ball clássico, GT, Z e Super, sendo praticamente uma homenagem a todas essas obras em volta de Dragon Ball. Justamente Dragon Ball Daima apresenta algo que nós nunca vimos na franquia Dragon Ball, que era sempre abordada, que era sempre dita, mas nós nunca temos um foco canonicamente, tirando Dragon Ball Heroes, que foi a única obra que realmente queria se aprofundar nisso a fundo, que no caso é sobre o reino Makai, o reino dos demônios. No caso, Dragon Ball Heroes, ele aprofundou muito sobre os demônios. O reino Makai foram os principais antagonistas de Dragon Ball Heroes, mas Dragon Ball Heroes não é canônico, ele é uma mídia oficial, mas não canônica. No caso, Dragon Ball Daima fez uma leitura do reino dos demônios, e até completamente diferente do que Dragon Ball Heroes trouxe até, inclusive, sendo um lado positivo para muita gente e um lado negativo também para muita gente. Eu, por exemplo, que sou um fã do Heroes, eu confesso que eu me decepcionei um pouco com Makai, mas vendo a proposta do Daima, eu mudei de ideia sobre o reino do Makai do Dragon Ball Daima. E justamente falando sobre proposta, como eu falei antes, Dragon Ball Daima, ele é um anime comemorativo aos 40 anos de Dragon Ball, e ele pega muita coisa de todos os Dragon Balls, mas o principal que ele homenageia é Dragon Ball clássico. Principalmente você vai ver muita coisa de Dragon Ball clássico e Dragon Ball GT, principalmente o GT, porque a premissa é praticamente a mesma, mas eu gosto de dizer que o Dragon Ball Daima é um Dragon Ball GT melhorado. Mas por exemplo, ele pega muitas coisas de Dragon Ball clássico, que ele pega o sentimento da aventura e você passar por lugares novos, desconhecidos, em busca das esferas do dragão, que né, no caso são as esferas do dragão do reino do Makai, e que né, você tem muita aventura do Goku e companhia. No caso do Dragon Ball Daima é o Glório e o Kaioshin, o Shin, ele se aventurando, conhecendo novas pessoas, interagindo, etc. É um bagulho muito gostoso de você assistir. É um bagulho que você passa assistindo e você não vê o tempo passando, tá ligado? Ele lembra muito o GT, até porque o Dragon Ball Daima e o GT, ele tem, vamos dizer, uma premissa semelhante de você querer remeter ao Dragon Ball clássico, mas também o Dragon Ball GT, ele tentou simular uma aventura, coisa que ele não conseguiu fazer muito bem, ao contrário do Dragon Ball Daima, que ele fez muito bem esse quesito de simular uma aventura e lembrar o Dragon Ball clássico.
Mas não se engane, ele também traz muita coisa de Dragon Ball Z, principalmente nas batalhas em si, porque, como eu falei, ele pega a coisa do clássico, que é do sentimento da aventura, da exploração, mas ele também tem premissa de trazer batalhas épicas, extraordinárias. Por exemplo, cada esfera do dragão do Reino Makai, no caso são 3, são protegidas por um Tamagami, que o Tamagami são praticamente os guardiões das esferas do dragão, e eles têm que derrotar esses Tamagamis lá no Reino do Makai pra, né, fazer as coisas. Isso proporciona batalhas épicas. Cara, a luta do Goku contra o Tamagami 3 é sensacional, cara. É sensacional aquela luta. Tanto no quesito de animação, que é algo que Dragon Ball Daima tá entregando muito bem. A animação tá muito boa. Chupa Dragon Ball Super. E no quesito de coreografia, principalmente. Porque Dragon Ball Daima, como ele resgata o clássico, a gente vê muito do Goku, ele principalmente usando artes marciais, usando seu bastão mágico pra lutar, principalmente. A gente vê muito ele dando pirueta, pulando, vai pra lá, vai pra cá. E cara, é muito foda a coreografia. Não é que nem, por exemplo, o Dragon Ball Super acabou se tornando, que é que eu gosto de chamar de luta gif, que é só soquinho, 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 soquinho. E é uma merda, eu acho isso uma merda. E Dragon Ball Daima fez o contrário, ele tá pegando lutas mesmo coreografadas, e é muito bom isso aí, é muito bom. E justamente pegando o Super, é porque ele pega algumas coisas, ele aprofunda a lore de Dragon Ball Super. Ele pega algumas coisas que foi apresentada no Super e aprofunda aqui no Daima, tá ligado? Isso é muito bom. Como, por exemplo, uma das coisas que é explicada, porque Dragon Ball Daima também tem isso de explicar coisas da história, do universo de Dragon Ball. Uma das coisas, por exemplo, é que, cara, nos é explicado a origem dos Kaioshins, que nunca foi mostrado pra gente de maneira oficial no anime ou mangá. E Dragon Ball Daima quis explicar isso, em que no caso os Kaioshins vieram, na verdade, do próprio reino do Makai, entendeu? A raça dos Glindodins. Uma raça árvore, vamos assim, uma raça planta, vamos assim dizer, em que eles saíram de um fruto, né? E que principalmente a tradução do nome deles, Glindodins, é seres bolota, algo do tipo, justamente se remetendo à fruta, né? A origem também dos Namekusei vieram do Reino Makai, algo que foi cantado lá em Dragon Ball Super, lá na saga Granola do mangá, que o grande patriarca, ele fala que realmente os Namekusei não vieram do planeta Namekusei, mas vieram de outra dimensão. E no caso, no Dragon Ball Daima, a gente descobre que é o reino do Makai, em que eles eram chamados de Namekudins até. E cara, isso é foda pra caralho. É uma explicação de lore muito boa. Inclusive, isso é até uma explicação como, por exemplo, de algumas coisas, como, por exemplo, o Piccolo Daimao de Dragon Ball clássico, em que ele era conhecido como o grande demônio, o grande mal. E realmente, como vemos aqui em Dragon Ball Daima, né? Afinal, né? Piccolo Daimao. Mas também isso traz alguns pontos negativos, porque, por exemplo, muita coisa de Dragon Ball, eles trazem explicação de que vieram do Makai. Por exemplo, uma explicação que me surpreendeu quando eu vi pela primeira vez, mas eu não curti muito, é que sim, eles explicam a origem do universo, de como surgiu o universo em si de Dragon Ball, que no caso vem de um demônio há muito tempo atrás, em que ele teve uma auditoria com o rei supremo do universo, que é o Majin Hyumus, não é o Zenô, e que ele chegou lá e falou: vai mais universos que eu quero expandir meu território. E foi lá e pá! Toma aí mais universos. Agora a gente não sabe, né, se eram 18, porque no Dragon Ball Super a gente sabe que existiam 18 universos, mas o Zenô deu delete em 6, ficando 12. Ou se tinha mais de 18, aí mais deu merda e apagou. Mas enfim, e aí os demônios se espalharam pelo multiverso. Então sim, o Reino Makai, ele é um lugar que ele existe há tempo antes até do próprio universo existir. Me deixou feliz de conhecer como surgiu a origem do universo de Dragon Ball, mas eu acho meio, cara, estranho. Não estranho, mas sei lá, fica meio, pra mim não combina muito a questão de que o cara do Makai expandiu todo o universo, tá ligado? Mas isso também pode explicar algumas coisas também do próprio Super. Por exemplo, vocês lembram que lá na saga do Torneio do Poder de Dragon Ball Super, no universo 2, no universo da Ribriane no caso, nós tínhamos um Yardratiano lá, algo que na teoria não faz muito sentido, porque uma das regras que o Whis fala pra nós sobre os universos é que existem universos gêmeos. No caso, os 12 universos são gêmeos. O universo 12 é gêmeo do 1. O universo 11 é gêmeo do 2 e por aí vai. E no caso do universo 7, que é o nosso universo principal, ele é gêmeo do universo 6. Então, na teoria, faria mais sentido um Yardratiano existir no universo 6 e não no universo 2, né? Mas é algo que a gente pode pensar de que após a criação do universo, como os demônios saíram, se expandiram por aí, podemos pensar que justamente, cara, nada impede, por exemplo, dos Yardratianos terem surgido, na verdade, do reino Makai e terem se espalhado pelos universos.
assim espalhando uma tribo de Yardratianos no universo 2. Isso justamente pode explicar a presença de Yardratiano no universo 2. Sinceramente é um bagulho bem válido. Os Saibamens também vieram do Makai, algo que sinceramente eu não gostei muito, né? Mas enfim, é algo que Dragon Ball Daima tá fazendo isso muito bem, bastante, explicando muitas pontas soltas. Eles explicam principalmente que muitos seres de orelhas pontudas vieram do Makai, mas óbvio, nem todo ser com orelhas pontudas vieram do Makai. Existem aliens também de orelhas pontudas, o Dodoria, por exemplo. Ele é um alienígena, ele não é do Makai, o Dodoria, por exemplo. Os próprios Saiyajins, o Goku até pergunta se os Saiyajins vieram do Makai, mas ele fala que não, os Saiyajins vieram justamente depois da origem do universo, assim como os humanos também. Agora falando sobre o quesito dos personagens em si, voltando ao ponto de que Dragon Ball Daima lembra muito Dragon Ball clássico nesse sentimento de aventura, é que principalmente nós temos o grupo da aventura. Em Dragon Ball clássico a gente tinha Goku, Bulma, o Long, Yamcha, né? Uau! No caso do Dragon Ball Daima nós temos Goku, Glória e Kaioshin, algo que pegou muito surpresa. O Kaioshin tendo algum destaque, né, cara? Muito diferente, né? E não esperamos que ele ia ser tão útil assim. Até peguei um certo afeto pelo Shin nesse sentido. E justamente cada um tem sua coisa, como por exemplo, o Goku sendo o cara de força bruta, né? Sendo, vamos dizer, o bobo da situação, remetendo ao clássico. A Pansy, que lembra muito a Bulma, que é a garota da tecnologia, né, e etc. Mas também isso não é só limitado ao grupo principal, mas, por exemplo, alguns personagens lembram também coisas de Dragon Ball clássico, como, por exemplo, o Rei Kadran, se eu não me engano o nome dele, que é o pai da Pansy, que lembra muito, tanto em estética quanto em personalidade, o Rei Cutelo, o pai da Titi, tanto que tem uma piada muito boa que eles referenciam o Dragon Ball clássico, e que ele vai se casar com a Pansy, algo que também aconteceu com o Rei Cutelo no Dragon Ball clássico, e que o Rei Cutelo fala que Goku tá prometido a Titi. Só que agora eles inverteram a piada do Dragon Ball clássico, porque enquanto Dragon Ball clássico o Goku era inocente, ele não sabia o que era casamento, no Daima ele já falou, meu irmão, eu já sou casado e tenho filho, com um moleque. E foi muito boa essa cena, foi muito bom. Outros personagens, como por exemplo o grupo de vilões, que no caso especificamente falando do Goma e do Degesso. O Degesso, por exemplo, ele lembra o Shu da gangue do Pilaf. E o próprio Goma, ele lembra muito o próprio Pilaf, cara. Isso é muito legal. Você vê muitos trejeitos de personagem de comédia deles querendo ser vilões meio sérios, mas sem meio bobões. Agora nós temos, né, a própria Doutora Arinsu, que foi uma personagem que ganhou muitos respeitos pelos fãs. Por que será? Vilã do Dragon Ball Daima, que afinal ela quer se tornar a rainha dos demônios. Ela quer meio que dar um golpe no Goma e se tornar a rainha dos demônios. E no caso ela é a vilã séria, vamos dizer, de Dragon Ball Daima. É uma personagem que usa a ciência ao seu próprio favor. Ela lembra muito, tanto estética quanto personagem, a própria Toa do Dragon Ball Heroes, inclusive. Mas também nós temos outros vilões, como por exemplo, o lendário, o mítico Majin Buu, que assim, na minha opinião, ele foi muito julgado pela estética, pela aparência, que ele é um bicho meio feio, mas sinceramente, na minha opinião, ele tá bem nos padrões de Dragon Ball, mas principalmente porque ele quebrou muita expectativa de muita galera, porque muita gente tava achando que ele ia ser um bicho porradeiro, sério, mas ele tem essa aparência de trouxa, mas acabou que não, ele se demonstrou um alívio cômico, um bicho de comédia. Ele é um cara muito gente fina, por incrível que pareça, eu gosto muito do Majin Buu, ele é um cara gente fina, ele é gente fina pra caralho. É muito bom que justamente é por causa do Majin Buu que tem a explicação de que os Saibamens vieram do Makai e tal, enfim. Nós temos também o Majin Buu, que é o outro Majin, justamente ele se lembrando mais do Fat Buu, porque justamente ele tem mais a essência do Majin Buu e ele é um Buu mais poderoso. Ele teve uma luta muito boa, inclusive, com o Tamagami 1. E, cara, tá muito legal esse grupo. Tivemos também a Marba, a apresentação da Marba, que é a criadora do Majin Buu. Pois é, foi uma revelação bombástica pra gente também. Que antes era dito que o BBD tinha criado o Majin Buu, só que depois teve outro retcon dizendo que o Majin Buu já existia em tempos imemoriáveis, mas aí o BBD aprendeu a controlar ele. Agora, outro retcon dizendo que não, ele foi criado pela Marba e que o BBD tomou a fama de criar o Majin Buu. E, enfim, tem apresentado muitas outras coisas também pra gente. Também falando também sobre os personagens do grupo principal, nós temos a Bulma também, que tá muito em destaque. O próprio Piccolo, obviamente, ele tá tendo certo destaque agora, principalmente, né, afinal, como é explicado a origem dos Namekuseidins, o Piccolo, ele aparece lá para explicar algumas coisas, falar alguns contextos. Inclusive, é lembrado muitas coisas de Dragon Ball Z, como inclusive ele ter a questão dele ter conhecimento
experiência do Nail e do Kami-sama, dele lembrar de algumas coisas que o Piccolo não lembraria, mas o Nail e o Kami-sama teriam essas informações. Isso são detalhes muito legais. Enfim, Dragon Ball Daima tá fazendo um show à parte, é um anime maravilhoso de se assistir, principalmente porque ele tá mostrando coisas interessantes, como já falei, a origem do universo. E cara, principalmente porque no caso eu tô gravando esse vídeo, o último episódio que eu vi foi justamente o episódio 12, o fatídico episódio do Vegeta Super Saiyajin 3. Que no caso justamente eu assisto sempre uma semana atrasada, porque eu acompanho o anime pela Netflix. Sempre tem uma semana de delay. Por exemplo, na data de lançamento desse vídeo vai estar lançando... Lançou, na verdade, o episódio 14 de Dragon Ball Daima. Só que eu vou estar assistindo o episódio 13, porque lançou na Netflix o episódio 13, saca? Então eu sempre tô uma semana atrás. Então o último episódio que eu vi foi o episódio 12. E cara, o que falar desse episódio 12, né? Vegeta Super Saiyajin 3, que não só mostrou um design completamente diferente do Super Saiyajin 3, justamente homenageando a versão beta do Super Saiyajin 3 criada pelo Akira Toriyama, mas também mostrando, cara, a primeira vitória do Vegeta, mas também a primeira vitória de um Super Saiyajin 3. É incrível, porque desde a aparição do Super Saiyajin 3, o Super Saiyajin 3 ele em si não ganhou nenhuma luta de maneira justa, vamos dizer assim, sem ser atrapalhada, sem ser tempo esgotado, enfim. Além de ser a primeira vitória do Vegeta, nua e crua. Isso antes, obviamente, do Dragon Ball Super Hero, que é que ele ganha do Goku lá na cena pós-crédito do Super Hero. E, cara, isso é muito bom, principalmente o principal, né? Acabou o meme de 20 anos, a gente esperou 20 anos pelo Vegeta Super Saiyajin 3. E ele finalmente chegou. E, cara, quando eu vi pela primeira vez, foi muito foda, eu fiquei em choque. Eu não acreditei que Vegeta Super Saiyajin 3 estava na minha frente, tá ligado? Isso é a magia de Dragon Ball Daima, justamente. Você não tá esperando, porque você não tem nenhuma base pra pegar. Isso é muito bom. Agora nem tudo são flores, né? Agora o Dragon Ball Daima ele também tem seus problemas, como por exemplo, ele bebe um pouco da base de Dragon Ball Super no quesito de piadas, como por exemplo, o Goku ser realmente alguém mais infantil, de ele não tratar uma situação tanta com seriedade, que no caso o Dendê foi sequestrado, o Deus da Terra foi sequestrado, e ele não leva a situação tão a sério quanto necessário. Temos também piadas repetitivas, como a questão do Goku querer cagar, que repetitiva demais, ele errando o nome do Glório direto, um pouco repetitivo. Goku meio infantil, né, do próprio Super. Ele não tá tão infantil quanto tá no Super, mas ainda assim ele tem essa personalidade meio infantil, que é meio repetitivo também. Mas eu acho que o principal do Daima que me incomoda um pouco, tá me incomodando um pouco, é o quesito dos retcons. Você não sabe o que é retcon? Retcon é algo que é dito no passado, mas que chega agora e a gente considera tudo que é dito no passado e o que importa é agora. E Dragon Ball é especialista em fazer isso. Lógico, tivemos retcon no Daima que foram benéficos, como por exemplo, foi retconizado mais uma vez o quesito da fusão. Em Dragon Ball Super é nos dito que seres mortais só tem 1 hora de fusão, que no caso essa seria a explicação do porquê o Vegito se desfez, né, quando ele foi absorvido pelo Super Buu e, né, quando ele lutou contra os Zamasu. Mas no caso agora foi dito que não, o Vegito ele se desfundiu porque o corpo do Majin Buu ele produz gases que dissiparam a fusão, que inclusive é algo que Dragon Ball Daima ele vai ter que refazer, não refazer, mas se ligar pra depois, que em Dragon Ball Daima o Kibito e o Shin eles estão desfundidos, mas em Dragon Ball Super eles estão fundidos e eles se desfazem no meio de Dragon Ball Super, eles se separam no meio de Dragon Ball Super, né? Agora eu não lembro qual foi o motivo que deram pra Dragon Ball Super eles se desfazerem, agora eu não lembro, mas o Daima agora vai ter que se atentar a falar que, cara, eles se juntaram de novo, porque, né, como eu falei, Dragon Ball Daima tá ligado com Dragon Ball Super, mas também, né, teve esses retcons positivos, mas também teve retcons que eu não me agradei muito, como por exemplo a questão da origem dos Kaioshins, que foi um semi-retcon. Digo semi porque, como eu falei antes, nunca foi dito oficialmente anime e mangá a origem dos Kaioshins, mas quem é um fã assíduo de Dragon Ball sabe que em entrevistas em guias oficiais de Dragon Ball já foi dito a origem dos Kaioshins, que eles antes eram chamados de Shinjins, eles eram chamados de pessoas nucas, que eles eram
frutos de uma árvore do planeta Núcleo, planeta da criação do universo. E que eles sempre nasceram com o papel de criar o universo. Já em Dragon Ball Daima eles fizeram um semi-retcon porque eles ainda são pessoas plantas, ainda nasceram de frutas, só que vieram do Makai. E aí o Majin Hyuum os designou certos Kaioshins a cuidarem do universo. Isso é algo que eu prefiro a explicação do próprio Akira. A própria explicação do Majin Buu, assim, tudo bem que não foi totalmente explicado, porque, por exemplo, a Marba, ela fala que não foi sorte ela ter criado um Majin Buu que é um ser tão poderoso. Teve algo a mais. Então tem coisas do Majin Buu que ainda faltam ser explicadas. Mas eu ainda prefiro a explicação de que o Majin Buu realmente ele existia em tempos imemoriáveis. E que o BBD dominou a magia de controlar ele, de como controlar ele, sabe? Eu ainda prefiro isso. É aquisito dos Saibamens também. Eu preferiria muito mais a origem antiga, de que eles eram seres de outro planeta e os Saiyajins descobriram eles e se apossaram dele. Óbvio que o Daima não desconsidera essa informação, até porque a Marba, ela fala que ela vendia Saibamens pro mundo exterior, por fora do mundo do Makai, né? Então não desconsidera, mas é aquilo que eu falei, tem coisas em Dragon Ball Daima que eu tô achando meio repetitivo, que é essa explicação de que tudo veio do Makai. Eu tô achando isso meio repetitivo, sabe? O quesito do Shenlong também, atualmente, do episódio 1 é meio que um furo de roteiro. É uma piada também, que eu ri pra caralho. Que no caso, quando o Goma ele vai fazer os 3 desejos pro Shenlong, Shenlong fala que não, só pode fazer um desejo, porque 3 é só para clientes fiéis. Sendo que, por exemplo, no Dragon Ball A Ressurreição de Freeza, o capanga lá do Freeza, ele poderia fazer mais desejos. O Shenlong foi embora porque ele ficou de saco, porque ele foi expulso, porque mandaram o Shenlong embora, tá ligado? Só que ao mesmo tempo isso ajuda, por exemplo, o Dragon Ball Super Broly, em que é explicado porque a Shilai só teve um desejo e não 3. Sabe, é uma faca de 2 gumes, mas isso é normal de Dragon Ball, você tem meio que uns furos de roteiro, tá ligado? Mas é aquilo, Dragon Ball Daima ainda não acabou, então podemos ter mais coisas explicadas, sabe? Mas tem esses probleminhas também no Daima. Mas, caras, mesmo com esses problemas, eu digo que Dragon Ball Daima é realmente aquele anime para que você que é fã de Dragon Ball, você que é fã de Dragon Ball clássico, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT e até Dragon Ball Super, você vai se agradar com Dragon Ball Daima. Ele é um anime gostosinho de assistir, que traz referências, traz boas lutas, boas referências, uma animação muito boa, cara. Principalmente porque, se eu fosse dizer, cara, mesmo o Dragon Ball Daima ainda não tendo acabado, pra mim, velho, Dragon Ball Daima, ele é muito melhor que Dragon Ball Super, por exemplo. Eu prefiro muito mais Dragon Ball Daima que Super, né? Que o Dragon Ball Daima tá me agradando demais. Então, você que não tá acompanhando o Dragon Ball Daima, cara, eu recomendo muito você acompanhar, que tá tinindo. Enfim, isso é minha opinião sobre o Dragon Ball Daima. Eu pretendo a partir de agora trazer análises semanais de Dragon Ball Daima, de tudo que tá acontecendo, né, nos episódios, para não fazermos vídeos gigantes, porque, né, eu gosto de falar, principalmente sobre Dragon Ball, que é uma franquia que eu gosto bastante. Então, enfim, escreva aqui nos comentários, guys, o que vocês acham de Dragon Ball Daima. Vocês são fãs de Dragon Ball? Estão gostando, não estão gostando? Diga aqui seus pontos que estão fazendo adorar Dragon Ball Daima, diga seus pontos que vocês não estão gostando de Dragon Ball Daima. E vamos bater aquele papo maroto, beleza? De fã pra fã, obviamente respeitando. Belezinha? Enfim, guys, vou ficando por aqui. Agradeço mais uma vez por assistir esse vídeo. Se você gostou do nosso papo sobre Dragon Ball Daima, considere se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo. E ver vídeos anteriores do nosso canal, que temos vários vídeos falando sobre a cultura nerd e geek no geral, beleza? E também não se esqueça de me seguir nas outras redes sociais, nas redes sociais vizinhas. E enfim, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até meu próximo vídeo. Valeu, galera, até mais e fui!